Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Groff pro canal do Espaço da Memória e hoje eu vim falar sobre princesas porque chegou finalmente o Frozen 2. O que aconteceu com o Frozen 2? Foi bom? Foi legal? Não foi legal? Mas para chegar em Frozen 2, primeiro eu vou ter que falar da minha história com as princesas, né? Primeiramente, muita gente não sabe, mas eu vou revelar aqui uma coisa bombástica. Eu sou muito fã do primeiro Frozen. Muito fã mesmo. Tem aqui o meu Olaf, um copinho que eu comprei na época, um combo especial da Cinemark. Eu tenho a edição, que não tá aqui no momento que eu sou cabaço, não peguei, né? A edição em Blu-ray, com também a versão Blu-ray 3D do filme, aqui guardadinha. Mas tem outras coisas que eu posso mostrar porque eu sempre fui muito fã dos desenhos de princesa da Disney. Sempre. Eu posso mostrar algumas raridades. Por exemplo, que eu já mostrei em outro vídeo. Aqui ó, Bela e a Fera, VHS original. Eu sei que muita gente tinha essa fita aqui piratona na época, eu tô sabendo. Mas ó, esse aqui é original. Ó. Você vê aqui ó, tá impresso na própria fita o título. Tem aqui ó, a marcação, etiqueta, o selo holográfico, tudo certinho. Ó, originalíssima. Uma relíquia. E em DVD também, olha, eu comprei, no dia que fui ver Frozen 2, eu comprei essa edição especialíssima da Branca de Neve e os Sete Anões. Tá lacrada ainda, não quis deslacrar porque eu tenho uma outra edição em DVD que eu não deslacrei. E essa daqui é uma edição com luva especial, dupla, muito bonita. Eu acho que é muito justo. E por que eu não deslacrei? Porque geralmente eu assisto esse filme nessa coisinha aqui, nessa fita VHS aqui que muita gente teve. Isso aqui, provavelmente muita gente teve original, que já tinha muito mais comercialização dessas fitas na época. Então ó, essa aqui é a verdinha, Branca de Neve e os Sete Anões, verdinha pra vocês. Falar mais desse desenho depois, porque eu acho que é o meu desenho de princesa favorito, né? E também, eu gosto tanto desses desenhos, tanto que Cinderela, que foi o que eu mais assisti na minha vida. Olha aqui, eu tenho duas edições em DVD, duas edições diferentes em DVD. E eu tenho também duas edições diferentes em VHS. Duas edições diferentes em VHS. Essa daqui é a primeira fita da Cinderela já lançada, é uma edição americana, né? Teve a brasileira com essa mesma tiragem. E essa daqui que é uma edição até mais rara, mas que eu acho que é a melhor edição da Cinderela já lançada. Tem a melhor imagem, melhor definição de imagem e som desse desenho que você vai encontrar nessa fita aqui. Eu recomendo muito. Dei uma ajeitada na iluminação aqui, dá uma melhoradinha. E aqui tá, ó, Frozen, primeiro, edição maravilhosa, Blu-ray 3D e Blu-ray. Hoje em dia esse negócio de Blu-ray 3D, quem é que quer, né? Porque ninguém tem TV 3D, né? Mas enfim, falar um pouquinho sobre os filmes de princesa, né? Basicamente eles são pioneiros da Disney, né? Porque a Branca de Neve e os Sete Anões foi a mãe de todas as animações da Disney, como nós conhecemos. A mãe até mesmo da própria animação como é feita, né? O conceito da animação comercial como ela é feita hoje em dia veio muito desse filme aqui. Então a gente tem que agradecer muito Branca de Neve e os Sete Anões. E é um dos meus filmes favoritos, assim, ever. Adoro Branca de Neve e os Sete Anões. Acho maravilhoso, tecnicamente muito bonito, as canções, personagens, momentos-chave, assim, momentos mais sinistros, momentos mais alegres. Tudo muito bem balanceado nesse desenho, adoro, de verdade. E sobre Frozen, né? Frozen, primeiro filme, o que me encantava muito, além do estilo visual ser maravilhoso, né? Aquele contraste lá de azul com tons de roxo também aqui e ali. Os personagens muito expressivos visualmente, as brincadeiras que eles faziam com o personagem do Olaf também, né? Que ele não tem um corpo totalmente conectado, então você pode fazer várias brincadeiras visuais com isso. A história é muito interessante, né? Porque envolvia uma emancipação, uma independência das princesas. Tinha duas princesas, algo que, do ponto de vista comercial, também dá uma ajudinha pra Disney, né? Você tem duas princesas, pode fazer mais boneca. Mas ainda assim você conseguia contar uma história muito interessante sobre duas princesas que eram muito diferentes e cuja história era conjunta, né? A Elsa como aquela figura totalmente etérea, totalmente certinha e cujos poderes revelavam uma natureza mais sobrenatural. E a Anna,
que é uma menina que é gente como a gente, meio atrapalhadinha às vezes, muito inteligente, sabe ir pra uma aventura sem ficar dependendo exclusivamente de homens pra ficar ajudando ela. E o relacionamento dela com o Christoph, que é um ótimo personagem, acaba sendo muito espontâneo por isso. Você percebe que a missão dela não está relacionada a um homem como objetivo dela, então isso acaba construindo uma personagem muito interessante. Como o filme acaba revisitando temas do passado, como por exemplo, você não pode se apaixonar por alguém que você acabou de conhecer, né? Ele brinca muito com essa iconografia da Disney, eu adoro. O filme é tão bom que eu pude ver na época 2 vezes no cinema, acabei vendo 2 vezes no cinema, mesmo com uma dublagem brasileira muito irregular. Eu acredito que o Olaf foi muito estragado por conta da dublagem do Fábio Porchat, porque no inglês a voz é do Josh Gad, ótimo ator de teatro, é um cara que já trabalhou inclusive no remake da Bela e a Fera, ele fazia o Le Fou, né, que é um muito bom personagem nesse remake, mas ele é um cara que tem uma formação teatral, um cara que tem uma maleabilidade de atuação muito grande, e ele cria um personagem muito adorável porque ele tem uma voz doce, inocente, mesmo soltando umas tiradas muito assim espirituosas. E no português fica aquela voz enjoativa, escandalosa do Fábio Porchat falando "Esse é o Olaf", aquela coisa toda estriônica dele, não me agrada. E sem falar também na adaptação das canções, eu achei muito inadequadas, assim, o Let It Go, por exemplo, eu achei que a versão em português ficou muito decepcionante, ficou mal mixada, mal adaptada, não me agrada muito não, mas o filme era tão bom visualmente como história que eu acabei indo ver de novo mesmo sabendo desses entraves, né? Por sorte, eu não tive que pagar pecado vendo a versão dublada, porque tinha pelo menos uma versão legendada aqui em São Paulo, que eu pude assistir, fui ver com a Raquel, e nós dois gostamos bastante de Frozen 2, bastante. Eu tenho que admitir que eu tava com um pouco de receio, porque teve uma outra continuação recentemente que foi Malévola 2, sendo que eu gosto bastante do primeiro filme do Malévola, mas ainda assim era uma história tão bem resolvida que você ficava tipo, pra que vai fazer 2? Realmente o segundo Malévola não trazia nada que justificasse a existência dele. Frozen 2, assim, ele também vem como uma continuação de um filme muito bem resolvido, em narrativa, né, muito bem encaixadinho, e começa de uma forma um pouco vagarosa, né? Tem muita explicação, muita narração para começar o filme, tem umas informações que são jogadas que me deram um pouquinho de medo do filme acabar trilhando o caminho de Malévola 2, de ser o tipo de continuação que precisa pegar lá dos cantinhos de onde que possa haver um gancho para a história continuar, né? Malévola 2 ele pega de qualquer lugar, pega da família do príncipe que mal tinha participação no primeiro filme, pega da raça da Malévola que quando que isso era importante no primeiro filme, né? E no segundo também não é, né? Porque depois eu falo do Malévola 2. Então pegava todas as pontinhas que pudesse ter para fazer continuação, pegava. Frozen 2 não sofre disso, por quê? Porque por mais que esse começo seja um pouquinho duvidoso, conforme a trama vai ganhando corpo, conforme os personagens vão se redefinindo, vão trazendo os dilemas novos deles, a história acaba fazendo muito sentido. Especialmente porque é uma história de autodescoberta entre as irmãs, né? Tem o Olaf, tem o Christoph, tem o Sven, mas os animadores, os diretores, que são a Jennifer Lee e o Chris Buck, que é um veterano da Disney que dirigiu Tarzan também muito tempo atrás, eles são inteligentes o bastante para deixar esses 3 personagens, o Olaf, Christoph e Sven, mais nas beiradas, sem dar necessariamente um arco para eles. Em vez disso, eles acabam tendo uma participação expressiva, muito bacana, mas que não tira o foco do dilema das 2 irmãs. O fato, novamente, de que a Elsa é uma figura etérea, uma figura que é muito mais ligada a uma natureza, e dessa vez ela não consegue escapar desse fato, enquanto que a Anna é a garota que é uma personagem acessível para as pessoas, uma princesa, mas que é uma princesa que se engasa quando dá risada, é uma princesa que chora, mas não chora aquele choro todo bonitinho lá de uma aurora da vida, não, ela chora e soluça também, é uma personagem muito mais natural, né? E mesmo que inicialmente eu tenha achado ela um pouquinho atrapalhada demais nesse segundo filme, conforme a narrativa vai se desenvolvendo e vai dando coisas para a personagem fazer, acaba funcionando muito bem. E assim,
uma coisa que me surpreendeu bastante em Frozen 2 é que os caras, assim como aconteceu em Toy Story 4, eles dão uns toques muito malucos à história, muito fora da caixa, até mesmo muito sombrios, vez ou outra. Então, por exemplo, existe um número musical que é o meu favorito do longa, que é quando o Kristoff fala sobre o drama dele de não conseguir pedir em casamento a Anna, né? Que parecia ser um clichê que ia ser adotado pelo filme, é um clichê, mas que é muito bem explorado, muito divertido ver o dilema dele. É o momento em que ele tem um número musical só dele e é uma maluquice muito anos 90, 80 e assim, é muito divertido, eles usam enquadramentos assim, eles colocam, por exemplo, o personagem de corpo inteiro lá numa pose mais reflexiva, enquanto que tem um close no rosto dele, num outro canto da tela lá, bem um close dele cantando, desabafando, o longa abraça muito essa metalinguagem, essa galhofa, é muito, muito divertido. E sobre o Olaf, dessa vez ele questiona a própria existência, ele fala sobre ele envelhecer, sobre as coisas fazerem mais sentido quando ele envelhecer, o fato de que o tempo está passando para ele e como que ele existe. Eu acho muito divertido como o ator original Josh Gad explora isso na voz. Provavelmente ia virar um monte de piadinha escandalosa do Fábio Porchat. E o arco das duas irmãs é muito bom. Eu acho que o filme acaba usando um esquema meio que de Star Wars, que é de separar os personagens em pequenas histórias assim que acabam se conectando posteriormente. E aí, conforme a Elsa acaba se envolvendo mais na aventura dela, ela acaba sentindo a necessidade de trazer a irmã dela também pro núcleo dela, as coisas se encaixam muito bem e o filme dá umas guinadas mais sombrias do que o primeiro. Dá mesmo. Quando as duas acabam descobrindo um momento até bastante triste, assim, em que o filme dá a impressão de que vai ressuscitar personagens, vai falar, não, eles não estão mortos, não. É um baque o que acontece depois, é um baque, o que elas veem, o que elas presenciam, uma cena muito bonita, muito triste. Então eu fico muito feliz que a Disney acabou tendo fé no público infantil dela para ir por esse caminho que para você encontrar respostas para suas personagens, para os dilemas delas, você não precisa ficar só na segurança, né, de um arco totalmente convencional. Não, você pode de pouquinho em pouquinho desenvolvendo sua história, trazendo as informações conforme a história pede, trazendo novos personagens conforme a história pede também, porque existe uma nova existe um grupo de personagens novos, mas que eles não chegam a tirar o foco da narrativa, mas eles complementam muito bem as informações que nós estamos buscando. Não é uma continuação que foi feita só para vender brinquedo. Tá fazendo muito sucesso, né? Agora é a maior bilheteria para uma animação. Se a gente não contar o Rei Leão remake, outro dia eu vou falar a respeito desse remake do Rei Leão. Mas se a gente não contar o remake do Rei Leão, Frozen 2 é a maior bilheteria para uma animação, desbancando o primeiro filme. Esses filmes são de menina ou não? Primeiro que eu acho que as coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando, o pensamento vigente está sendo diferente, né? Tá ficando uma sociedade mais assertiva, vamos dizer assim, que não fica separando as coisas, tipo, esse filme tem muito mais apelo para meninas do que para meninos e blá blá blá. Não, eu acredito que hoje a gente não vai passar pelo que eu passei quando era criança, quando eu falava, eu gosto de Cinderela, todo mundo ficava tipo, não, eu acredito que cada vez mais há uma aceitação muito grande por esses filmes para todos os públicos e por mais que grupos reacionários acabem lutando contra isso, né? Não vou citar nomes porque não cabe esse vídeo. Eu acredito que o primeiro Frozen também teve uma importância nesse aspecto, né? Que foi tão popular, mas tão popular que ninguém tinha tanta vergonha de dizer que gostava. Teve algumas pessoas que disseram que tinha vergonha. Eu não tenho vergonha, sou fã de Frozen, sou muito fã das histórias de princesas. Quanto mais melhor. Gosto de todos os desenhos da Disney que envolvam princesas, todos mesmo, desde Branca de Neve até Frozen 2, passando por Moana, gosto de todos eles. Posso falar mais outra hora, mas realmente eu acredito que essas histórias acabam ajudando a gente a ver o tempo de uma outra perspectiva, né? Como que a questão da feminilidade foi retratada no cinema de formas diferentes, né? Com a Branca de Neve sendo muito mais passiva, enquanto que as princesas do Frozen são mais ativas na história, e como que foi melhorando então essa visão sobre o aspecto feminino, né?
Então eu gosto muito desses filmes, sempre vou gostar. E vocês? Vocês gostam de filme de princesa? Vocês gostam de Frozen? Gostam de Branca de Neve? Não gosta? Qual é o filme de princesa favorito de vocês? Deixa aí nos comentários. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhe o vídeo. Vejam mais atualizações. Fiquem atentos que vai ter conteúdo novo logo mais. É isso aí, gente. Até mais.